Futebol Arte, com Luís Freitas Lobo. A leitura de jogo com fundamento para jogar, bem explicada por João Mário. No centro ou desde um flanco? Uma conversa de futebol que explica como o organizador de jogo mudou de local no futebol moderno. Uma visão além da busca pela dinastia do talento, no organizador mais elegante da história, Redondo, projetando agora o filho com o mesmo estilo, até à memória de Zaovic, um dos números 10 mais indomáveis que vi jogar nos nossos relevados. A dinastia Redondo, a personificação da elegância como estilo de jogar e fazer jogar. Do catedrático pai Fernando Redondo ao filho a nascer no Argentino Júniores, Federico Redondo. Os anos podem passar, mas quando me falam em organizador de jogo e elegância no futebol, a minha cabeça vai sempre parar ao mesmo lado. Fernando Redondo, o médio argentino que não só organizava e arrumava todo o jogo da equipa, como depois ainda o decorava com flores. Ele tinha a visão de jogo de cabeça levantada e fazia de qualquer movimento ou passe uma ação de comando no jogo. É por isso, com especial devoção, que vejo agora a despontar na seleção da Argentina Sub-20 e no Argentino Júniores o seu filho, Federico Redondo. Joga exatamente na mesma posição e com um igual número nas costas. O mítico número 5, que na América do Sul identifica esse patrão da equipa desde trás e que na Europa é o número 6. Tem o mesmo porte físico, a mesma elegância, o mesmo estilo e até o corte de cabelo. Talvez seja um pouco mais agressivo, mas isso já é o futebol atual que o obriga, mais do que aquilo que ele quer ser. Conduz a bola com classe, salta linhas de pressão, lê o jogo, passa ou remata. Ele pode ser um box-to-box moderno, mas no ADN tem a organização de jogo que vem dos genes familiares. Eu não sou daqueles que acreditam na hereditariedade do gênio, mas neste caso confesso que penso nisso. Talvez seja mais um desejo, mas vendo o mesmo código genético de jogo, a forma de jogar entre um e outro em épocas diferentes, eu vejo uma dinastia de estilo que faz sonhar os adeptos deste tipo de futebol, que, como eu gosto de dizer, joga sempre a pensar. É a dinastia Redondo. A cada geração, a elegância do futebol como herança. João Mário, organizador meio-ala. Da descoberta do jogo até perceber os diferentes espaços em campo. O Planeta de Futebol Arte veio hoje aqui ao Benfica Campos, saiu de casa para ir ao encontro de um dos melhores jogadores da época do campeonato, o craque João Mário. É um criativo também em estado puro a jogar no meio campo, porque é a leitura de jogo que também faz um criativo. Olá Luís, prazer estar aqui contigo, falar de futebol. Obrigado também por este convite e tenho a certeza que será um bom tempo. Sim, falar de futebol em estado puro. Este é um programa que procura criativos e eu perguntava-te isso, achas que a maior criatividade no futebol, antes da bola chegar aos pés, é saber ler bem o jogo? Sim, eu acho que cada vez mais o futebol é pensado, é a capacidade que tens para executar, a capacidade que tens para ocupar espaços, para prever o que é que pode acontecer. Obviamente que tens que ser bom tecnicamente para jogar futebol, para jogar em certas posições, mas acima de tudo tens que saber pensar o jogo para seres um líder, para seres um criativo, para participares muito no processo ofensivo da equipa, para equilibrares a equipa no processo defensivo. Portanto, a criatividade para mim é a maneira como tu consegues pensar e depois executar. Sim, a criatividade é pensamento, não é? Claro. No fundo, não é? Já te conheço há uns tempos, há uns anos, já fomos um pouquinho mais velhos, mas pronto. Mas recordo quando escrevi sobre ti, miúdo, e neste Sub-19, aqui há uns 11 anos atrás, também não é assim há muito tempo. Pouco tempo. Não é? Há pouco tempo. E recordo aquela seleção em que tu jogavas, e jogavas muito, que fazias ali um meio campo com o André Gomes, não é? Depois tinha na frente o Bruma, e foi ali que eu te vi aparecer a jogar. Também era uma equipa que tinha o Cancelo como lateral ao médio-ala, que jogava o Esgaio também. Uhum. Fazias meio campo também, se me lembro, com o Agostinho Cá, não é? Que depois perdia um bocadinho o rastro, que na altura jogava no Barça. Eu ainda vejo esse João Mário naquela altura e falava naquilo que eu estava a ver a aparecer. Tu ainda te consegues agora ver o que é o teu futebol hoje, reconhecer-te naquele João Mário daquele tempo. Tu o que é que pensavas naquela altura, quando estavas a aparecer no Sub-19? De certa forma, sim. Sempre fui um jogador mais cerebral. Fui capitão nas diversas escalões de formação exatamente por isso. Jogava muito como número 6 nessa altura.
era muito mais, obviamente, um número 6 mais com bola, com tudo mais, do que propriamente o típico número 6 que existe hoje em dia. Consigo ver algumas coisas, obviamente que o meu conhecimento pelo jogo hoje é muito superior àquele tempo, mas a minha maneira de pensar e os grandes atributos que tinha na altura são os mesmos que tenho hoje. Mas ali tu tinhas a aprendizagem mais do jogo, ainda isto é, tinhas o lado da técnica e querias aprender mais o lado tático. E estavas-me a dizer que tinhas que ser uma referência mais de crescer como 6? Procuravas ser mais isso, embora ali naquela equipa tu eras mais um 8, não era? Sim, eu jogava muito como um 8, um 6 também joguei bastante, porque na altura comecei a jogar com o Sapinto no Sporting, nos Júniores, em que ele privilegiava muito a posse de bola, queria quase um Busquets na altura, não queria... Muitos treinadores hoje em dia procuram um 6 muito agressivo, que também saiba jogar, mas potencialmente jogadores altos, fortes, e ele sempre potenciou um 6 com qualidade, com uma boa saída de bola, e fui introduzindo isso também na seleção sub-19. Obviamente, quando jogava com o Agostinho, cá, que na altura falavas, ele jogava a 6. Ele jogava a 6 e era muito mais a destruir e eu a construir, ou seja, no processo de nós com bola, era eu que fazia essa iniciação, mas depois fui introduzindo cada vez mais à frente, porque o futebol foi mudando. Mas que tu vias-te cada vez mais, que estavas ali a jogar a 6, mas no tempo mais do Sporting, quando estavas a falar da seleção, antes da seleção sub-19, mas pensas naquele momento em que podes ser mais médio ofensivo, a tua cabeça está um pensamento, não só o início de construção, mas também chegar mais à frente. Sim, eu achava que podia ser um bom 6, lá está, se jogasse só no Barcelona, só naquele estilo de jogo, mas acho que acreditava que tinha potencial para mais, especialmente a nível de júniores, em que 90 ou 95% dos jogos jogas no meio campo adversário, então não tenho uma realidade daquilo que vai ser o futebol profissional, e acreditava que talvez a nível sénior a posição que poderia melhor encaixar, depois depende da tática, mas seria sempre mais como um médio ofensivo. Tu hoje ainda te vejo-te jogar em tantas posições, ou melhor, em diferentes espaços, melhor dizer, e ainda te vês como um número 8, ou achas que te sentes mais já como um médio ofensivo? Já mais quase, muitas vezes, como o homem do último passe? Sim, hoje em dia vejo mais como o homem do último passe, porque é como disse, o futebol está muito diferente, depois depende muito do esquema. Alguma coisa é tu jogares em 4-3-3 com 2 médios. Se me perguntares a minha posição, que eu acho a minha posição natural, é o que os italianos chamam de mezzala, ou seja, eu sou exatamente, sou um médio ala, um que joga ali no 4-3-3 com 2 médios. Não chega ao trequartista, como dizem os italianos, não? Sim, o trequartista, na minha opinião, já é um segundo avançado. Já é quase um 10 moderno, não é? Um 10, um 9,5. É um 9,5, exato. É alguém que tenha muito golo, tenha características de avançado também, que saiba jogar muito bem entre linhas. E eu acho que isso já é mais um segundo avançado. Eu considero mais um médio ofensivo do que propriamente um segundo avançado. Naquele período, deixa-me voltar atrás, esse período da tua evolução. Eu lembro de falar contigo naquela altura, em que tu vais emprestado para o Vitória de Setúbal. Sim. Não é? E é um momento em que eu acho que tens ali um crescimento grande, aquela meia época que tens com o Conceiro. Tu jogas ali muito, já como um número 8, já jogas ali no meio campo. Posso dizer que aquela é a tua maturidade futebolística, é ali, a tua emancipação. Eu acho que o clique que eu faço do passar de ser o João Mário de formação para o futebol profissional foi ali, exatamente. Primeiro com um treinador que foi muito bom para o meu crescimento tático, porque aquela mudança de futebol, ou seja, da equipa B para futebol de Primeira Liga, num clube que jogava muito bem, um clube espetacular para se jogar. Sim, aquela era uma belíssima equipa, não é? Tu jogavas ali com o Ricardo Horta, aquela equipa, não é? Pedro Tiba, tinha o Rafael Martins na frente. Era uma equipa muito boa e com jogadores muito jovens também na altura. Era uma equipa do Vitória, aquela. Foi uma equipa que fez um campeonato ótimo também. Sim. E foi importante porque a número 8 conseguia tanto chegar, lá está, jogávamos 4-3-3, conseguia tanto chegar à área como equilibrar a equipa. Obviamente acho que a nível profissional, primeiras equipas falo, não posso chegar a número 6, ou melhor, posso jogar, mas não é onde eu vou tirar todo o proveito daquilo que são as minhas qualidades, mas esse foi o clique que eu acho que tinha que dar para conseguir depois atingir outros patamares. Sim, dizes que não tiras, depende também do que o treinador pede, não é? Claro. Isso, no fundo, não é? Mas, sim, se for uma equipa que privilegia... O teu início de construção, não é? Como tu falas de um Busquets a sair a jogar, enfim, não é um 6 no sentido defensivo do termo, um 6 que começa, é o início de construção, não é? Sim, eu acho que uma equipa que privilegie só... Hoje em dia o futebol é muito mais do que a posse de bola, não é? Mas uma equipa que privilegie 90% a posse de bola, que treines isso, obviamente eu posso jogar numa equipa que
como essa há número 6, Sim, mas claro. obviamente depois há a questão dos equilíbrios, há a questão que, ou seja, uma equipa que também que é muito ofensiva também se expõe mais, e aí também precisas muito mais de um 6 que possa ser recuperador de bola. Também depende, nós no Benfica, por exemplo, jogamos com 2 médios, também posso fazer essa posição, porque também privilegias muito a posse de bola. Agora, um 6 típico, dificilmente serei, porque não tenho tanta característica defensiva para isso. Tu falavas no mezzala, não é? Como dizem os italianos. A partir da ala, porque agora de repente eu já não te vejo como um jogador de corredor central como te via no início. Agora, isto é, também não te vejo como um ala, não é? Claro. Mas vejo-te exatamente um meio ala, como tu dizes, mas um jogador que organiza a partir do flanco. Tu lembras-te qual foi a primeira vez em que tu foste jogar para a faixa? Eu andava a pensar nisso, mas quando é que o João é colocado a jogar na faixa? Em que Sim, momento? lembro-me, foi o primeiro, na altura até foi um choque, foi um jogo que eu jogo pelo Sporting contra o Guimarães, que foi o primeiro ano do Jorge Jesus no Sporting, em que sai o Carrilho, ou seja, foi afastado da equipa, eu jogava com o Adrian no meio, o William recupera de lesão e ele mete-me na direita. E aquele jogo correu muito bem e a partir daí Isso foi... em 4-4-2? Em 4-4-2, foi sempre em 4-4-2, porque depois jogavam outros jogadores, até o Gutierrez jogava a segundo avançado, Slimani na frente, e eu jogava muito por fora, era um terceiro médio, eu jogava o Brian Ruiz na esquerda, e eu era um terceiro médio, um mezzala, eu jogava por fora, mas sempre a ocupar espaços interiores. Tu revês um pouco isso, aquilo que és agora? Isto é, essa aprendizagem, esse momento em que passas a jogar na ala, ou melhor, a partir da ala, para vir pegar no jogo para dentro, muda exatamente a tua identidade como jogador? Eu acho que foi um momento que muda claramente de eu deixar de ser um médio centro e passar a ser um médio ala mais ofensivizado, porque perdi talvez aquela coisa do espaço interior. Depois, quando é uma questão de hábito, quando jogas tanto tempo por fora, que não é por fora, não é no sentido de jogares como um ala aberto, mas quando eu no Lokomotiv jogava à extremo esquerdo, por exemplo, só que jogava sempre em espaços interiores. Quando habituas-te a jogar tanto tempo por fora, tu já não consegues, ou melhor, tens de te adaptar e mudar muito outra vez o teu jogo para eu conseguir ser um número 8 típico de jogar em espaços centrais. Eu tiro muito mais proveito de conseguir controlar os espaços todos centrais partindo de fora. É que tu jogas de fora, mas não olhando em frente na profundidade, olhando mais para dentro, para o meio campo. Sim. Sim, É o teu ponto de partida. Sim, eu tento explorar também um pouco aquilo que são obviamente, podes sempre atacar a profundidade, mas eu não sou um jogador de profundidade, eu sou um jogador de espaços curtos, de entre linhas, consigo posicionar-me muito bem nesses espaços e tento jogar aquilo que são onde eu posso dar mais à equipa e partindo como ala e tentando sempre atacar a profundidade, não vou tirar proveito daquilo que são as minhas qualidades. Sim, ali não há nenhum treinador desses que tiveste, quer dizer, quando tu jogas sobre a ala, que te peça exatamente largura, não é? Não. Pode ser um apoio à circulação em largura, mas depois sempre associar-te ao jogo interior, não é? Sim, claramente. Toda a gente sabe que há alas puros, que eu jogo muito. David Neres é um ala puro, consegue atacar a profundidade, pode jogar aberto. Isto são características que tu pedes a um jogador desses. A mim, se me pedires isso, é contra a minha natureza. Não, eu ficar aberto na linha, aprender o lateral ou para atacar a profundidade, isso não é o meu estilo de jogo. E, obviamente, nunca tive nenhum treinador que me tivesse pedido claramente isso. Chegas neste Benfica e já és muitas vezes o homem do último passe, não é? Chegas a este momento da tua carreira, muitas vezes. Além do golo também, não é? Sim. Mas estás muitas vezes nessa zona entre linhas, esta zona do último passe. Deixas de ser mais aquilo que eu te via no início, por isso eu te falava desse tempo da seleção e do tempo que tu te aproximas do Vitória. O homem do início da construção para ser quase também o homem do final da definição da construção. Sim, obviamente com o tempo vais sabendo exatamente onde pisar para estares mais perto da área, que também hoje em dia os números são importantes, não podes fugir a essa questão. Obviamente que eu gosto muito de participar no processo de organização de jogo da equipa, mas jogando na ala, com 2 médios atrás, não é tanto a minha função. Eu estou ali, obviamente, quando a equipa está sob pressão, dar uma mão, ajudar, mas eu também coloco-me sempre numa posição em que eu consiga chegar à área, mesmo tendo a bola do meu lado ou do lado contrário, especialmente se a bola estiver do lado contrário. É muito raro as vezes que eu não estou em zona de definição, Sim. Porque já não baixo tanto, já não me preocupo tanto com o início de construção, preocupo-me muito mais com o momento da decisão do jogo. Sim, porque aqui estamos a falar num sistema, também depende do sistema, não é? Estamos a falar num sistema de 4-4-2, em que tu vem desde a faixa, há um 8 sempre que é mais rotativo a chegar à frente, e quando tu apareces no meio, acho que acabas por ser
nesta evolução toda de 6, 8, um 10. Um 10, exato. Não, exato, hoje em dia são muito Há um mais... 20 que são 2 10 20. Exato. Hoje em dia são muito mais próximo de um número 10 moderno. Obviamente que se olhar já o número 10 antigo, Sim, eram nesse jogadores, sentido que eu queria dizer. são um tipo de jogadores diferentes, mas hoje em dia são muito mais um 10 do que um 8, porque também jogo muito mais à frente. Eu acho que também não é injusto, mas é difícil tu pedires a um segundo médio, um Enzo, por exemplo, que esteja sempre em zona de finalização, porque é um jogador de equilíbrios, é um jogador que tem que participar na organização do jogo, da ocupação de espaços, de equilíbrio da equipa, e eu já fiz essa posição, nomeadamente no meu primeiro ano no Benfica, e é muito difícil ter essa chegada porque, de certa forma, se tu estás sempre dentro da área, podes muitas vezes desequilibrar a equipa. É um jogador muito mais de equilíbrios e que pode participar na zona de decisão, mas a função principal quando eu jogo nessa posição, o meu pensamento é não desequilibrar a equipa, não tanto atacar o espaço, estar sempre dentro da área, porque o que eu sinto quando estou em campo é que muitas vezes que eu estou fora de posição, uma pessoa no meio, se a equipa perde a bola se a nesse equipa momento, perde a bola, fica nesse momento fica muito descompensado. Por isso é diferente a leitura do momento defensivo, a jogar mais sobre a ala do que jogar no meio. A exigência é maior aí. Sim, a exigência é maior fisicamente, obviamente tens que ser mais um box-to-box hoje em dia, tens que atacar, tens que defender, tens que ter uma cadência defensiva que eu, posso fazer, mas não é o meu forte. Partindo da ala é muito mais ocupar os espaços, seja defensivos que ofensivos, e aí eu acho que é claramente onde eu me sinto mais confortável, onde eu também joguei muito tempo nos últimos anos e é onde eu posso tirar melhor rendimento daquilo que são as minhas características físicas. O organizador. Como organizador de jogo, deixou de ser um exclusivo de quem joga no centro para ser também de quem joga a partir das alas. O organizador de jogo tem se tornado um jogador cada vez mais difícil de detectar numa equipa de futebol. Tem a ver muito com questões da evolução tática do jogo, com o facto do centro estar cada vez mais entregue ao chamado médio pulmão, box-to-box, e no ataque a questão dos flancos, em que cada vez mais as equipas procuram uma dinâmica assimétrica. Isto é, se de um lado pode estar um extremo, do outro, em geral, está um organizador de jogo que faz jogar a partir da faixa. Foram mais os italianos que inventaram ou incentivaram o nascimento deste tipo de jogador. Chamaram-lhe o mezza-ala. Em tradução livre, o meio-ala, aquele jogador que é metade ala, metade interior. Nesse estilo queiram os jogadores desde Kaká, um criativo de mudança de velocidade, o mais elegante do novo milénio, até Lucas Paquetá, atualmente o aspirante a número 10 na seleção brasileira, mas que em Itália, também no Milan, foi metido a jogar desde o flanco esquerdo. O futebol português tem dado vários exemplos disso nas últimas épocas, vendo a partir de onde tantas vezes começam a jogar os organizadores de jogo das melhores equipas. Foi o caso do Bruno Fernandes, que vindo de Itália reacendeu o seu gênio e visão de jogo no Sporting, jogando solto no meio-campo, mas indo muitas vezes buscar a bola em largura. Tinha organização, tinha passe, tinha golo, uma dinâmica que mantém no Manchester United, onde muitas vezes também joga mais aberto sem perder o volante que guia a equipa. O Porto ganhou olhos a conduzir a bola no centro com Vitinha, mas quem manda mesmo no jogo é Otávio. No Benfica, a fundação desse sistema assimétrico na última década nasceu muito quando Pizzi passou a jogar a partir de uma ala. Embora ele fosse um extremo de origem, tornou-se num 4-4-2 a referência de equilíbrio organizador da equipa vindo de fora para dentro. Não perdeu com isso chegada à frente, mas passou a dar o balanço certo entre um flanco e outro, e tudo com sentido de organização. Os sistemas foram mudando, mas foi dentro da mesma lógica que João Mário, do Sporting ao Benfica, passou a ocupar essa mesma posição de médio centro para a ala, mas mantendo sempre a mesma missão de organizador de jogo. No fundo, estar mesmo de frente para o jogo deixou de ser uma obrigação em campo para esse organizador impor a sua leitura dentro da equipa. Conseguir fazer esta missão a partir de uma faixa é quase como estar a filmar o jogo de lado e é hoje um dos imperativos dos melhores médios do futebol atual. João Mário, condutor de jogo. O mito da intensidade e a decisão sobre onde jogar. Quando a gente pensa na tua passagem pelo futebol italiano e pelo Inter, é mais ali, estás num clube, enfim, que é uma dimensão enorme,
clube que foi agora à final da Champions, não é? O clube, mas a equipa naquela altura era um pouco diferente. Claro. Tiveste 4 treinadores, não é? Na primeira época, desde o Mancini até o Pioli, uma série deles. Não é? Quando pensas no futebol italiano daquele tempo e o atual, o que é que te faltou ali? Em relação àquilo que é o teu futebol e a tua qualidade do teu jogo, foi o encaixe mais na dimensão física do jogo, foi na tal obrigação defensiva, foi ficar a sentir mais regras do que poder quebrar regras? Como é que tu vias o futebol? Como é que tu vias? Não, sabes que... Agora, com o passar do tempo, como é que te viste no futebol italiano? Como é que tu fazes essa leitura? Sabes que no início, quando apareceu a proposta do Inter, um dos motivos que eu não teria tanto interesse no Inter era porque eu achava que, se fosse para o campeonato inglês, para o campeonato alemão, na altura que havia um interesse de uma equipa alemã, eu poderia dar um outro, como estava numa altura tão jovem, podia dar o outro passo a nível físico do jogo, ou seja, pensar mais rápido e executar mais rápido, porque isso é o que a Premier League te obriga. Isto foi a experiência que eu tive no West Ham, que é, se eu já tenho que pensar antes em Portugal, ali eu tinha que pensar 2 horas antes, porque realmente o jogo é muito rápido. Depois, taticamente, não é tão forte. E na Itália, eu quando cheguei e adaptei-me, porque era o treinador de Boer, clássico holandês, 4-3-3, as coisas correram muito bem a nível individual, não corriam tão bem a nível coletivo, porque o campeonato italiano, ou seja, é o oposto do holandês, da mentalidade holandesa, tático. Ali estavas a jogar por dentro. E eu jogava a número 8, jogava com 6, com Banega a 10, e as coisas corriam muito bem inicialmente a nível individual. Obviamente depois com o Pioli correu bem a espaços, mas a exigência tática italiana é um bocado superior. Mas olhando aquilo que foi a minha passagem, acho que o campeonato italiano não se adequa às minhas características, claramente. Sim. Mas houve muita questão mental de acreditar pouco, seja no projeto, e obviamente quando eu cheguei o Inter, que vai à final da Champions e que nos elimina, não foi o Inter que eu encontrei. Hoje o clube é muito mais organizado, é muito mais forte o plantel, e obviamente é mais fácil encaixar-se num plantel assim do que chegares a um Inter que ficou em 7º, 8º, e que depois, pronto, como tu és um grande investimento, a culpa cai um pouco sobre ti e sobre o Gabigol, por exemplo, que nem jogava. Faltava lá o Gabriel Barbosa, sim, que nem jogava, e pronto, é o preço que tens a pagar pelo custo que tiveste. E é engraçado que estás a falar duas equipas que esta época que acabou, foram às finais, não é? Também o West Ham, não é? Exatamente. Portanto, dentro da Conference League. O futebol inglês aí deu-te outro andamento, não é? Eu lembro que foi meia época, mas Sim. Foi uma meia época que eu fiquei ali na minha sensação que tu podias, não digo ter continuado, porque tiveste a tua opção de carreira, mas podias ter crescido mais ali dentro daquele futebol. Sim, eu acho que olhando para a minha carreira, eu acho que o grande erro que eu cometo da minha carreira é não ter ficado no West Ham nessa altura. Que voltas ao Inter, não é? Volto ao Inter, o West Ham até tinha interesse em comprar-me e eu, por um motivo ou por outro, achei que precisava de voltar ao Inter. Não que eu até quisesse ficar no Inter nessa altura, mas como tinha ainda algum tempo de contrato, porque a perspectiva do West Ham foi sempre. Na altura tive uma conversa com o Mr. Fernando Santos e ele disse-me, tu tens que jogar para ir ao Mundial. E pronto, eu achei que naquela altura fazia muito mais sentido ir para o West Ham, jogar. Encontrei um clube espetacular, o campeonato espetacular, obrigou-me a pensar muito mais rápido. Eu demorei ali 1 mês e pouco nos treinos, até adaptar-me aos treinos, porque a Itália dá-te a capacidade física para aguentar, porque é muito físico também os treinos em Itália, e isso eu estava completamente à vontade. Só que depois tu tens que executar ainda mais rápido em Inglaterra. E eu fiquei com a sensação que para o final do campeonato, ou seja, aquele foi um empréstimo em janeiro, Sim. Ali abril, maio, eu já estava a entrar no ritmo da Premier League e tenho pena, por um motivo ou por outro, porque acabei por não ficar em Inglaterra e talvez, olhando para a minha carreira, acho que foi o meu maior erro. A verdade é que tu falaste aí no Mr. Fernando Santos e nessa seleção. Poucos se lembram que essa seleção de 2016, quando somos campeões da Europa, nós fazemos um meio campo, são 4 médios em largura, não é? Mesmo. Porque tem o Renato, tem o Adrian, e estás tu em largura. Sim, essa seleção era É o encaixe na segunda fase, depois daquela primeira fase em que tivemos 3 empates, quando se encontra uma forma de jogar naquele meio campo, são com 4 médios. Sim, exato. Mesmo na largura. 3 deles, tirando o Renato Sanches, era eu, o William e o Adrian. Conhecíamos perfeitamente do campeonato, que tínhamos jogado todos juntos, e foi a maneira que o Mister encontrou para equilibrar mais a equipa, porque a primeira fase foi sempre desequilibrante, porque os jogos em si, tudo, sentíamos que faltava ali um pouco de equilíbrio. Eu acredito sempre que uma equipa, ser equilibrada, tem que ter um meio campo equilibrado,
senão é o centro do jogo, é tudo. E acho que foi uma aposta. Mas desses 4, eu fico sempre a pensar, quer dizer, há aquela questão de jogar como é campo a 2, diz sempre um pouco isso, não é? Em relação ao Benfica agora, em relação ao tempo que também fizeste no Sporting, mas a importância de tu, no teu caso, o tal mesa-ala, ser muitas vezes o terceiro médio. Sim. É o grande segredo, não é? Mesmo este Benfica atual, muitas vezes o terceiro médio que vai pegar no jogo interior. Eu acho que não é à toa que muitos treinadores usam sempre um médio por fora, porque ali é o ponto de equilíbrio da equipa, ou seja, a posição que eu ocupo, que ocupa um Otávio no Porto, são posições que compensam sempre, porque o meio campo, normalmente, jogas com, salvo raras exceções, três homens no meio campo, a maioria dos treinadores opta por isso. Nós no Benfica, por exemplo, jogamos mais com 2 avançados, que o Rafa é muito mais avançado. E se não tens ali, porque há equipas que jogam muito bem, há equipas que conseguem, quase todas as equipas tentam explorar o jogo interior, que é o jogo mais bonito, é o jogo que os treinadores mais gostam de jogar. Então, se tu não tens um médio que consiga equilibrar e ajudar por dentro, é sempre muito difícil, e eu já joguei por dentro, como segundo médio, e se não tenho um colega por fora que me ajuda a compensar, é sempre muito mais difícil. E há uma grande diferença, os treinadores que tiveste, porque tiveste treinadores também que jogavam com a chamada defesa A3, não é? Sim. Ou com 3 centrais, ou com 3 defesas, dependia. A diferença que tiveste, já nem falo tanto na questão Moyes e o futebol italiano, mas a partir do momento em que voltas para Portugal e tens treinadores tão diferentes, como o Jorge Jesus, como o Amorim, como agora o Mr. Roger Schmidt, a diferença do teu jogo sente diferença nessa interpretação, mesmo jogando na mesma posição, a forma de te movimentar é diferente? Sim, eu joguei tanto no Benfica como no Sporting, desde que voltei a Portugal. Quando fez A3, o Jorge Jesus usava. Também fazia isso, é exatamente por isso que pergunto, que jogaste nesse sistema? Sim, de certa forma, quando tu jogas com 3, podes ter um pouco mais de chegada, porque realmente tens muita gente para defender. Eu não sou grande fã da defesa A3, eu acho que perdes sempre um homem na frente, mas é uma tática que para já é muito difícil de pressionar contra, e também dá-te uma profundidade diferente, porque jogas com quintos por fora, os que os italianos também usam muito, os quintos, jogas com quintos por fora, e eu tinha também, acima de tudo, também um pouco, no Sporting eu tinha um papel muito mais de equilibrador, era um plantel muito jovem. Tu aqui tens um papel mais desequilibrador. Exatamente, eu agora sou muito mais um desequilibrador, no sentido da palavra, não de finta, disto ou daquilo, mas desequilibrador de jogo. E no Sporting era muito mais um organizador de jogo. E acabas por desmistificar de vez aquela questão que se falava, a questão da intensidade, não é? Porque quando se falava que vinha para aqui um treinador alemão, o Roger Schmidt, falava-se do gegenpressing, e que aí que o João Mário já não ia ter hipóteses. E eu sempre dizia que a intensidade é a leitura de jogo para saber estar em cima da bola, para a recuperar, ou depois, quando a ter, agredir os espaços. Sim, eu acho que há uma banalização da palavra. Perdes um jogo, faltou intensidade. O jogador não teve bem taticamente, faltou intensidade. Fisicamente não estás no teu melhor, hoje em dia usa-se tudo, a falta de intensidade é desculpa para tudo. Quando o Mr. Schmidt chegou ao Benfica, também fui acompanhando as coisas que se dizia, que não podia jogar numa equipa que pressionava desta forma, blá blá blá. Eu ouvi isto em todo lado e eu pensava que, acho que para mim, esta ideia de jogo é perfeita. Quanto mais à frente pressionares, menos tens de correr, ou seja, para mim pressionar em frente é muito melhor do que jogar numa equipa que joga na expectativa e que esteja sempre a jogar ou no contra-ataque ou na recuperação. Eu acho que para nós, para quem joga na frente, é muito melhor uma equipa que tu sabes que tu vais pressionar e o teu lateral acompanha-te e jogas quase sempre no meio campo adversário. Depois, obviamente, há uma preparação física para isso. Nós fizemos uma excelente pré-época o ano passado, porque é consoante as ideias do treinador. Obviamente que o Mr. Schmidt não pede a mim as mesmas coisas que pede ao David Neres. Somos jogadores completamente opostos e ele nem espera de mim o que espera do Neres. É normal. É evidente. Eu acho que, para mim, o mais surpreendente nisto foi que toda a gente dizia isso, exatamente, que eu não podia jogar. E ele, na primeira conversa, disse-me: tu vais ser fundamental naquilo que é a minha ideia de jogo. Ok, há a parte fora de campo, mas eu acho que tu, dentro de campo, vais ser fundamental. E é curioso que a primeira conversa que eu tenho com ele, eu digo-lhe: Mister, mas eu prefiro jogar mais partindo de fora, para dentro. E ele, na primeira conversa que tem comigo, diz-me: eu quero que tu sejas o meu 10. Ou seja, a posição do Rafa. E eu disse: pronto, vou experimentar, vamos treinar. Pode ser que corra bem. Eu também tenho de estar sempre aberto às questões, mas eu acho que sempre que eu jogando sempre de costas para o jogo, não é muito mais o meu forte. E eu lembro-me de ter uma conversa com o Rafa e ele dizia-me exatamente o oposto. Ele dizia: não, eu prefiro jogar
onde tu estás a treinar agora. Mas era ele, o Rafa, com as O características Rafa, dele. com as características dele. E eu disse, é engraçado. E houve ali um clique na pré-época que o Missa chama-nos aos dois e diz, pronto, atendendo àquilo que vocês gostam e aquilo que eu tenho visto, se calhar podemos experimentar e trocar. E é quando eu passo para a esquerda e passo ao Rafa para o meio. E acho que depois, pronto, foi funcionando muito bem, porque acima de tudo, muitas vezes tu tens de te sentir confortável com a posição que ocupas. Obviamente o Missa tinha ideia e também já nos tinha falado que podíamos trocar várias vezes, mas depois o Rafa sente-se mais confortável aqui, eu sinto-me mais confortável ali e acho que para a equipa... Exatamente. Mas não havia tanto essa fluidez dos dois para ficar a ideia, não é? Exatamente. E eu acredito sempre que jogando ali posso fazê-lo, porque eu acho que com o passar dos anos cada vez mais vou voltar outra vez ao centro do terreno, mas naquele momento sentia que, atendendo às características do Mister e de ir com os alas joguem sempre por dentro, que fazia muito mais sentido. Ali pensava se calhar mais em ti, não tanto como segundo avançado, mas ter ali um terceiro médio. Eu acredito que era... ser o apoio do último passo e não tanto... Sim, eu lembro-me... Eu lembro-me porque nós jogamos, obviamente, defrontamos o PSV e jogava muito mais um Götze, que é mais, ok, é um segundo avançado, mas também com o passar dos anos é mais um terceiro médio. Ele ocupava muito bem os espaços, mas eles jogavam com dois alas abertos, muito rápidos. E, obviamente, se calhar a primeira ideia do Mister foi essa, mas depois, obviamente, tu vais conhecendo os teus jogadores, vais vendo a pré-época, vais vendo tudo, e acabou por nos trocar e acho que foi... Tanto para mim como para o Rafa, por exemplo, foi o melhor que podia ter acontecido. Mas o que engraçado é que chegas a este ponto, já és tu que pedes para jogar a partir da aula. Quando muitas pessoas que vêm de fora dizem o João é forçado a jogar na aula, o treinador entende que a comissão de serviço, que o tático pode ajudar a equipa a jogar mais sobre a aula, mas já és tu que sentes-te melhor a jogar a partir dali. Sim, eu acho que, acima de tudo, vais conhecendo cada vez melhor, vais conhecendo muito bem o jogo, a ideia da equipa, por exemplo, há poucas vezes que as pessoas reparam nisso, muitas vezes jogas à esquerda, jogas à direita e muda bastante. Podes achar, jogas na mesma posição e é igual. Não é igual, ou seja, os movimentos no teu corpo na esquerda são diferentes na direita. Quando tu jogas entre linhas na direita, quando tu rodas e ficas frente para o jogo, tens o teu pé direito para usar, ou seja, é muito mais fácil para as minhas características jogar do lado direito, mas eu adaptei muito bem à esquerda também, pronto, por inteligência tática, por não ter dificuldades na relação com bola, mas só destes pequenos pormenores de jogo para jogo muda. E obviamente que vais conhecendo cada vez mais como jogador. Sim. E obviamente o Mister decidiu por ele, não é? Que não foi só aquela conversa. Mas é importante essa conversa. Feedback. Essa conversa entre o jogador e o treinador é decisiva para... Acho que saber o treinador é saber dos jogadores. Claro. E muitas vezes é esse saber entrar na cabeça do jogador e o jogador também sabe explicar o que quer do jogo. Obviamente um treinador pode acreditar em ti, mas se tu mesmo não acreditares e se tu mesmo não acreditares na ideia, e o Mister chegou com uma ideia, para mim e para vários jogadores do Benfica foi determinante, que ele chegou com uma ideia tão decidida e tão confiante em relação a certos aspectos, nomeadamente no meu, desde segundo dia, sem um treino, sem um jogo, tu vais ser super importante em escolher jogo. Já tinha visto. Não, exatamente, mas é para mim, eu não conhecia, claro. E também fui ouvindo muitas coisas da intensidade, da maneira de jogar e isto e aquilo, mas acho que é decisivo para um jogador quando um treinador chega já com uma ideia tão forte e tenta implementar isso logo desde o primeiro dia. Mas lá está, voltando ao princípio, de facto, a criatividade é perceber do jogo, porque noutro momento da tua carreira seria muito difícil tu perceberes tanto do jogo, de tantas posições diferentes. Tu agora estás no auge do teu conhecimento, em que podes jogar quer por dentro, quer pela faixa, e percebes tu também, ok, já começas a ser treinador dentro de campo. Sim, um pouco, sim, com bastante conhecimento já a nível do que é a ideia de equipa, o que é necessário, mesmo os meus colegas fazerem, sejam os centrais, porque isto a Itália foi uma grande aprendizagem. Marcou-te. Eles não te explicam só o que é a tua posição, eles explicam-te o jogo, eles ensinam-te o jogo, eles ensinam-te o detalhe do jogo, eles vão até ao último pormenor que possas imaginar. Há muitas coisas que eu depois, por exemplo, voltei ao Sporting e consegui corrigir colegas mais novos por tudo o que eu aprendi na Itália, porque há pormenores que tu vais aprendendo com o treino. Coisas básicas, coisas de posicionamento, coisas a bola vir no ar, o central conseguir, em vez de tirar a bola de qualquer maneira, conseguir direcionar para o teu colega. Tu vais aprendendo com quem sabe. E eles nisso são muito fortes. Ok, no fundo é isto. Em conclusão, futebol arte é o conhecimento do jogo. É saber, mais do que receber a bola primeiro, é saber receber o espaço onde se está. Concordo plenamente com isso, porque futebol, obviamente, todos, hoje em dia, eu acho que sou o que sou, não pelo
pela maneira como finta ou como passa ou coisa, mas pela maneira como interpreta o jogo, como pensa o jogo, e acho que essa é a minha grande arma e é aquilo que tenho a oferecer. João, espero que continues sempre com essa arte, com essa intensidade da arte no máximo. Vou tentar continuar a manter... a intensidade da inteligência, todas essas intensidades que saem daqui, a inteligência das inteligências, para continuares a ser um craque, como sempre foste desde o início. E espero ainda continuar a comentar muitos jogos teus. Obrigado, Luís. Obrigado por este momento. Daqui e para a frente. Já sabes que é desde miúdo que te acompanho. Sei sim, e obrigado pela estima e também sabes que tenho a estima por ti e vou tentar manter esta intensidade forte para o próximo ano. Ok, é recíproco. Obrigado. Um abraço. Zahovic, a arte indomável. Um craque que fugiu sempre às amarras das táticas para ser um número 10 impossível de prender a uma posição. Recordando números 10 que deslumbraram nos clássicos grandes Porto e Benfica, minha cabeça vai até Zahovic como um dos com mais poder de imaginação que brilhou ao mesmo nível em ambas as equipas. Ele tinha chegado anos antes para o Vitória e em Guimarães já mostrara como se jogava. Também foi um dos casos em que queriam obrigá-lo a saltar do meio para jogar na ala, mas mesmo quando foi obrigado a isso, ele nunca se conformou. Estivesse onde estivesse, parecia ter sempre a melhor visão sobre o jogo. Ele procurava a melhor posição, na faixa ou por dentro, e abria clareiras com passos para os quais só ele via por onde a bola podia passar. Também tinha remate, metia-se nos espaços secretos para buscar o golo e a sua precisão colocava a bola onde queria. A origem do melhor futebol pode vir de qualquer lado. O gênio de Zahovic tinha origem na Eslovénia, mas o caráter com que jogava, muitas vezes temperamental, sem medo, procurando o conflito, tinha o tradicional sangue dos Balcãs. Talvez por isso foi o número 10 que conseguiu, já quando a tática apertava os craques, fugir à prisão que o poderia meter numa faixa. Nunca se deixou prender e justificou sempre o número 10 que tinha nas costas. Um jogador do futebol arte, do mais indomável que passou pelos nossos relevados.